Será que o reencontro entre Flamengo e dois ex-jogadores que já vestiram o manto rubro-negro é apenas uma coincidência do calendário ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro? Será que Gabriel e Alex Muralha foram escalados pelo Mirassol apenas por estratégia técnica ou existe um plano psicológico, pensado para mexer com o emocional da torcida e até com a cabeça dos próprios jogadores do Flamengo? Em um Brasileirão onde cada ponto pode definir o futuro do campeonato, será que estamos diante de mais um capítulo das famosas polêmicas que alimentam teorias de conspiração no futebol? E se essa escalação não for apenas uma escolha casual, mas parte de um jogo mental que já começou antes mesmo do apito inicial? É curioso como o futebol brasileiro, especialmente na Série A e no próprio Paulistão, sempre oferece esses momentos que dividem opiniões e inflamam debates. O encontro de ex-jogadores com seus antigos clubes é um prato cheio para polêmica. E nesse caso, com Gabriel e Alex Muralha em campo contra o Flamengo, a temperatura já sobe antes mesmo da bola rolar. Gabriel, lembrado por alguns lances decisivos, e Muralha, marcado por momentos de altos e baixos no Mengão, carregam uma história com a torcida rubro-negra que não passa despercebida. A pergunta é, será que o Mirassol viu nisso apenas um detalhe ou enxergou a chance de usar esse histórico como arma emocional? Alguns torcedores mais desconfiados levantam hipóteses ousadas. E se houvesse, nos bastidores, uma conversa interna sobre como a presença de ex-rubro-negros poderia mexer com o psicológico do adversário? É claro, ninguém pode afirmar nada com certeza, mas as coincidências no futebol brasileiro muitas vezes parecem seguir um roteiro próprio. Não seria a primeira vez que ex-jogadores voltam para enfrentar o antigo clube em momentos-chave. Basta lembrar casos como Dudu contra o Palmeiras em outro contexto, Guerreiro contra o Corinthians, ou até, fora do Brasil, Suárez reencontrando o Barcelona. Nessas ocasiões, a narrativa sempre ganha força, a rivalidade cresce e o clima do jogo muda completamente. Mas o caso de hoje tem um ingrediente diferente. Dois ex-jogadores ao mesmo tempo, no mesmo time, prontos para encarar a mesma torcida que um dia os aplaudiu e também os criticou. No cenário do Brasileirão e até do futebol ao vivo em geral, pequenas decisões na escalação podem gerar debates intensos. No caso do Mirassol, há quem diga que colocar Gabriel e Muralha juntos não é apenas uma questão de tática. A teoria mais conspiratória sugere que isso poderia ser uma espécie de recado indireto para a torcida do Flamengo, um lembrete de que alguns nomes que já fizeram parte da história rubro-negra agora defendem outra camisa, prontos para mostrar serviço contra o ex-clube. Será que é uma tentativa de vingança simbólica ou apenas coincidência? No futebol brasileiro, a linha entre o planejamento tático e o jogo de narrativas é muito fina. Curiosamente, essa situação também levanta outra questão. E se o Flamengo, de alguma forma, também tiver interesse em manter vivo esse tipo de confronto para aquecer o jogo, atrair mais atenção da mídia e até gerar um clima de final antes da hora? Afinal, polêmicas vendem ingressos, aumentam a audiência e alimentam discussões nas redes sociais. Não dá para ignorar que, em outros campeonatos como a Libertadores, confrontos carregados de histórias pessoais entre jogadores e clubes sempre viram pauta quente. E quando falamos de Flamengo, Mirassol, Brasileirão e até Paulistão, cada detalhe importa. Até a arbitragem pode entrar no debate. E se um erro de arbitragem, mesmo que mínimo, mudar o rumo do jogo? Os mais desconfiados diriam que a pressão psicológica sobre o árbitro em um cenário desses já começa antes do apito inicial. Muralha, por exemplo, é um nome que desperta reações fortes na torcida rubro-negra. Sua passagem pelo Flamengo foi marcada por momentos polêmicos e decisões questionadas, e agora, defendendo o Mirassol, ele pode ter a chance de responder em campo. Gabriel, por outro lado, pode ser visto como um jogador mais discreto, mas sua história com o Mengão também carrega peso para quem acompanha o futebol de perto. O curioso é como essas histórias se repetem. Será que existe um padrão, uma espécie de manual não escrito onde clubes aproveitam essas coincidências para criar narrativas que influenciam não só o torcedor, mas o próprio andamento do campeonato? Já vimos isso no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, e o resultado é quase sempre o mesmo: mais tensão, mais rivalidade e mais teoria surgindo nas rodas de conversa. O fato é que, para muitos, o futebol brasileiro não se resume ao que acontece dentro das quatro linhas. Os bastidores, as histórias dos jogadores, a relação com a torcida e até supostas manipulações ou estratégias ocultas fazem parte do espetáculo. A pergunta que fica é: até que ponto isso é fruto de coincidências e até que ponto é algo planejado? Será que o Mirassol entrou em campo hoje apenas para jogar ou também para mexer com o emocional do Flamengo? Será que esses reencontros de ex-rubro-negros são um acaso ou parte de um plano psicológico elaborado? E será que nós, torcedores, não estamos apenas vendo a ponta de um iceberg muito maior no futebol brasileiro? No final, cada um vai tirar suas próprias conclusões. O jogo vai acontecer,
Os lances vão rolar e as discussões vão continuar nas arquibancadas reais e virtuais. Mas uma coisa é certa: a presença de Gabriel e Alex Muralha contra o Flamengo, no contexto do Brasileirão e do futebol brasileiro em geral, não vai passar despercebida. Então, torcedor, a palavra está com você. É coincidência ou conspiração? É só um jogo ou parte de algo maior que mexe com as engrenagens invisíveis do nosso futebol? Deixe seu comentário, entre no debate e vamos juntos tentar entender se o Brasileirão está mesmo limpo ou se há muito mais acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro do que imaginamos.